Eu sou Denise Almeida e esse é o Projeto Caçapava Colorida, uma produção original da Associação Lua Bailarina em parceria com Sinestésica, para dar mais visibilidade aos artistas da nossa cidade. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, se inscreva no canal do YouTube e ative as notificações. No episódio de hoje, Elaine Miragaia. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Mandala é uma palavra em sânscrito que significa círculo. É uma representação geométrica da relação do ser humano com sua essência, que pode ser utilizada de forma artística, religiosa ou terapêutica. E uma artista magnífica nessa prática é Elaine Miragaia, natural de São José dos Campos, mas que escolheu Caçapava para ser seu lar há 11 anos. Diferente das demais artistas apresentadas nessa série, Elaine tem uma formação em outra área, o que a levou a exercer diversos caminhos profissionais antes de escolher a mandala como sua principal expressão. Olá, meu nome é Elaine Miragaia, eu sou psicóloga com pós-graduação em arte-terapia e em psicologia analítica. Atuei durante muitos anos como psicóloga clínica. Meu trabalho é majoritariamente voltado para mulheres, mas durante um bom tempo eu atuei com crianças e em diferentes instituições. Então, eu trabalhei com arte-terapia há muito tempo, voltado para o público infantil. Trabalhei com pessoas com necessidades especiais, trabalhei com pessoas que pertencem ao espectro autista, né? Pessoas com transtornos invasivos de desenvolvimento. Trabalhei com mães de adolescentes em risco, eram mães cujos filhos estavam na Fundação Casa, e muitas outras situações em que a arte-terapia era o foco. Então eu já atuei com arte-terapia durante muito tempo, né? Eu trabalho com mulheres também, sempre tem algum trabalho de arte permeando quando eu faço trabalho com o feminino, né? Seja um grupo de estudos, seja um grupo de vivência, seja uma roda, um círculo de mulheres. Normalmente o trabalho artístico permeia essas abordagens. Além de psicóloga, arte-terapeuta, eu sou focalizadora de danças circulares, trabalho com círculos de mulheres, né? Mesmo sendo uma profissional brilhante no campo terapêutico, Elaine se destaca também pela criatividade e autodidatismo no campo artístico. Seu interesse pelas mandalas surgiu desde muito jovem, como a artista relata a seguir. O trabalho com as mandalas, na verdade, ele me acompanha desde sempre. Eu desenho mandalas desde muito nova. Os primeiros desenhos que eu aprendi a fazer foram as rosáceas, que são os desenhos que a gente faz utilizando só o compasso, né? A gente faz o círculo, coloca a ponta seca do compasso na linha do círculo e dentro desse espaço sai um desenho, normalmente uma flor. E eu comecei a fazer as primeiras rosáceas, devia ter alguma coisa em torno de uns 8 anos, aproximadamente, foi meu pai que me ensinou. E eu brincava muito com o compasso. Eu sempre gostei muito de fazer desenhos geométricos, né? Sempre gostei de geometrismos. Sempre gostei de trabalhar com régua, esquadro, compasso, transferidor. Minha pegada sempre foi essa coisa da exatidão, mas nada realista, nem com proporção. Eu sempre gostei de brincar com as linhas e as formas, mas não necessariamente as formas concretas, nada tridimensional. Sempre uma coisa bidimensional. Apesar do interesse precoce nas mandalas, Elaine conta que seu desenvolvimento nessa arte foi gradual e as oportunidades de aprendizado e de prática artística foram surgindo ao longo dos anos. Suas inspirações e estímulos partiram principalmente do seu próprio desejo de criar, do incentivo de pessoas próximas e de referências das redes sociais. Durante a adolescência, eu trabalhava com recorte e colagem, não necessariamente com desenho e pintura. E a questão da pintura, ela ficou muito tempo adormecida, muito tempo deixada de lado, por conta mesmo de demanda, né? A gente precisa estudar, a gente precisa, depois de formado, trabalhar. E mesmo eu trabalhando com arte,
o meu processo criativo ele era muito pautado em cima daquilo que eu estava trabalhando com clientes, não necessariamente a minha criação espontânea. Minha criação espontânea ela ficou bastante tempo adormecida. Em 2016, em rede social, eu comecei a ver trabalho de muitas pessoas, muitas mulheres que fazem mandala. Eu estava fazendo mandala em papel, né? Eu trabalhava com mandala em papel sulfite, em canson, usava aquarela para pintar, mas a aquarela bem seca para a tinta ficar bem controlável, lápis de cor, caneta, canetinha e algumas tintas, porque eu tinha algumas telas em casa, eu comprei porque me deu vontade de pintar, algumas telas e era tinta a óleo que eu tinha no primeiro momento. A personalidade detalhista e observadora de Elaine fez com que sua arte ganhasse cada vez mais dimensões. A informalidade do aprendizado não reflete a imensidão de elementos que suas obras apresentam. No entanto, o processo até chegar nesse nível de detalhamento foi longo e nele a artista pôde descobrir muitos materiais e técnicas. As minhas mandalas eu sentia que faltava detalhamento nelas. Elas eram mandalas muito simples, eram mandalas sem textura, sem dimensão, sem detalhes, enfim. E aquilo me incomodava muito, porque eu não conseguia descobrir como era feito esse detalhamento. Era uma coisa que me incomodava bastante. E em 2016, eu comecei a seguir várias mulheres que faziam mandalas nas redes sociais, mandalas maravilhosas, e eu vi que essas mulheres trabalhavam muito com MDF, o que pra mim foi uma surpresa, porque pra mim eu sempre imaginei que fosse tela o tempo inteiro, né? Um belo dia conversando com a minha mãe, comentando sobre essas mulheres que faziam essas mandalas, a minha mãe sugeriu que eu fizesse também, porque ela acreditava que eu seria capaz de fazer aquelas mandalas. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, com as tintas que eu tinha em casa, que eram umas tintas bem velhas, eu comprei um disco de MDF pequeno e me arrisquei a desenhar uma mandala num MDF e pintei. Essa primeira mandala, apesar dela ter várias camadas de cor, era uma mandala ainda sem detalhamento e ela não ficou do jeito que eu esperava, porque as camadas de cores, elas ficaram estreitas e eu ainda fiquei com aquilo, né? Como que a gente faz esse detalhamento, como que a gente amplia essa quantidade de cores, essas camadas e tudo mais. E um belo dia ainda, mexendo nas redes sociais, eu vi uma mandala antes de ser pintada, desenho de uma mandala antes de ser pintada. E eu descobri que o grande segredo da mandala, principalmente em relação à decoração, estava justamente no que eu chamo de linhas guia, que na verdade são as linhas que marcam os graus de um círculo. Depois de descobrir os caminhos geométricos para um detalhamento mais rebuscado das mandalas, o trabalho da artista ganhou características ainda mais notáveis. Mas antes de te contar quais são os segredos no traçado das mandalas da Elaine Miragaia, dá só uma paradinha. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Além disso, se você se interessa por dança, música, teatro e artes visuais, conheça também os outros projetos da Lua Bailarina. Os links estão na descrição. A maioria das mandalas usa o centro do círculo como ponto de partida para a repetição das imagens, o que dá a sensação de organização, harmonia e equilíbrio. Por isso, as mandalas podem ser entendidas em certas tradições como uma maneira de expressar arte, de meditar ou como uma forma de equilibrar a mente. Após desenvolver a habilidade de traçar as mandalas a partir de referências geométricas do círculo, conhecidas como linhas guia, Elaine descobriu seu próprio estilo e pôde então criar, expor e comercializar suas obras profissionalmente. Eu tentei então fazer a mandala utilizando o que eu chamo de linhas guias, manter as linhas com as marcações dos graus, e aí foi o divisor de águas do meu trabalho, porque foi onde eu consegui começar a colocar o detalhamento em cima da mandala, foi onde eu consegui começar a colocar desenhos dentro das cores das mandalas, e aí deixou de ser uma sobreposição de formas para de fato se tornar uma mandala. A mandala também foi utilizada pelo estudioso suíço Carl Jung para explicar a mente humana. Jung fazia uma comparação entre a composição da mandala e os 3 níveis de consciência que temos. De acordo com essa teoria, o ponto central da mandala é identificado como a essência do nosso ser, do qual tudo converge ou irradia. As primeiras figuras da mandala seriam o inconsciente pessoal e, finalmente, as bordas mais afastadas seriam o inconsciente coletivo. Tem muito detalhe nessa teoria, viu, gente? É só um resumo
resumo para fins didáticos. A característica mais interessante do processo artístico de Elaine Miragaia está na conexão entre a sua formação em psicologia e seu desenvolvimento criativo. Isso porque ela une esses dois conhecimentos no mesmo propósito de autoconhecimento e autorrealização. A mandala, ela tem um processo meditativo embutido nela, né? Porque ela tem uma história dentro da humanidade que justamente permeia as questões meditativas. Então, na Índia, elas são utilizadas como uma forma de meditação e uma forma também de honrar os diferentes deuses, as diferentes divindades e os gurus também que tem, né, na Índia. No Tibete, ela é usada de uma forma meditativa e os desenhos dentro das mandalas têm os significados específicos que levam a essa condição de religar, que é o que muito das mandalas trabalham. E por ser muito detalhada, exige da gente muita atenção, muita concentração. Psicologicamente falando, a mandala ela tem o poder de organizar o nosso caos interno. Por ser um símbolo universal, ela normalmente nos ajuda a organizar o nosso próprio caos. E se a gente for olhar os desenhos no Museu do Inconsciente, da Anísia da Silveira, os trabalhos que a Anísia desenvolveu com muito dos internos da Casa das Laranjeiras, muitos dos desenhos, das formas que os internos apresentavam eram desenhos circulares, eram mandalas. E quando Jung visitou, teve acesso às obras do Museu do Inconsciente, a primeira comparação que ele fez foi justamente a mandala. Então, as pessoas que eram internadas lá na Casa das Laranjeiras com queixas de transtornos psiquiátricos faziam essas formas circulares de forma inconsciente, buscando organizar esse caos interno. Então a mandala ela tem essa condição de organização, né? Ela é o reflexo do mundo externo dentro do mundo interno e do mundo interno no externo. Ela é uma representação do universo numa dimensão menor. Se a gente for parar para pensar, os átomos têm essa forma de mandala, essa fórmula círculo, e elas têm toda uma condição de organização em torno de um centro. Então a mandala é isso, é a organização de elementos em torno de um centro. Os elementos simbólicos da construção das mandalas da artista são um misto muito peculiar das suas referências teóricas em psicologia, mas também da sua vivência e preferências pessoais como esoterismo, a espiritualidade, o universo feminino e a natureza. O resultado final das mandalas é uma precisão milimétrica, mas Elaine relata que, no geral, os materiais utilizados para atingir essa perfeição não são tão complexos. Meu trabalho ele é totalmente intuitivo, simplesmente peguei um pincel, peguei uma tinta e me pus a desenhar. Trabalho majoritariamente com MDF, os discos de MDF, normalmente MDF de 3 milímetros de espessura. As menores mandalas que eu faço, elas têm em torno de 5 centímetros, 3 centímetros, já fiz mandalas de 3 centímetros, e podem chegar a 1,5 metro de diâmetro, então são trabalhos bem grandes, né? Aquela que tá atrás de mim é uma mandala que eu fiz, aquela outra é uma tela que também fui eu que fiz. Que eu uso de material, normalmente lápis de escrever, normal, não me importa se é BHB, 6B, enfim, lápis de escrever, borracha, régua, compasso e transferidor, tá? O transferidor pra gente poder marcar os graus, né, do círculo. Mas com uma régua e um compasso a gente consegue fazer uma mandala, a gente não precisa de nada além de uma régua e de um compasso. Pensando de forma prática, o trabalho de Elaine Miragaia é um reflexo muito denso e cheio de nuances que demonstra não só a capacidade da arte como linguagem expressiva, mas ressalta também o poder da arte como ferramenta terapêutica. Sobre isso você pode assistir o episódio da arte terapia, né? Coloca aqui, editor, o card, por favor. É um trabalho totalmente orgânico, é um trabalho totalmente criativo, eu não tenho técnica nem elaboração. Eu trabalho com técnica mista, né? Então eu faço a pintura, faço os arabescos, eu chamo de firulas os arabescos, né? Faço todas as firulas que eu quero em cima da minha mandala, mas eu trabalho muito com pontilhismo também, mas eu misturo as duas coisas, eu faço tanto os arabescos quanto o pontilhismo. Meu processo de criação, ele é completamente livre. Na verdade, a minha inspiração é aquilo que me dá vontade, eu me inspiro muito vendo o trabalho dos outros. Eu não trabalho com nada relacionado a realismo.
Como eu já disse antes, não é meu forte o realismo, não é meu objetivo. Então numa mandala minha você nunca vai ver uma representação realista de nada. Você pode ter coisas que remetam a, você pode ter algum tipo de grafismo que remeta a alguma coisa, mas nunca vai ter alguma coisa realista. É sempre em cima do simbolismo. Eu gosto muito de trabalhar com o simbolismo das cores. O meu carro-chefe durante muito tempo de produção foi o trabalho com astrologia, então as mandalas criadas a partir do mapa astrológico dos meus clientes. Já trabalhei com os florais de Bach, representando, criando representações simbólicas dos florais de Bach, e crio livremente, pinto aquilo que me dá vontade. Quando eu faço pedra, porque eu faço as mandalas em pedra, em pontilismo, muita gente faz o trabalho da mandala em pontilismo em cimento ou gesso. Eu pego pedra de rua, eu ando olhando pro chão e as pedras que eu acho bonita eu vou recolhendo, pedras de jardim, de estacionamento de restaurante, de rua, eu vou recolhendo, trago para casa, lavo e eu pinto as pedras. Com o mesmíssimo material que eu uso na mandala é o material que eu uso para fazer as mandalas em pedra. E é isso, não tem muito segredo o meu processo criativo, o meu processo de trabalho. Ele não é, como eu disse, ele não é um trabalho acadêmico. Eu não tenho um estofo de aprendizado de técnicas que me levem a criar. Por fim, a artista revela que considera a arte uma oportunidade. Escuta só que interessante. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi na pós-graduação, que é: arte é questão de se me dão. Se me dão oportunidade, eu faço. E para mim é isso. Se me dão a oportunidade da criação, se me dão a oportunidade de pintar, se me dão a oportunidade de me expressar através das cores e das formas, eu estou num processo artístico, eu estou num fazer artístico, eu estou num processo de me religar comigo mesmo, eu estou num processo de me internalizar, organizar e redescobrir. Aprecie e apoie o trabalho de Elaine Miragaia nas redes sociais e desfrute a beleza de suas mandalas. Obrigada por assistir esse episódio até o fim. O projeto Caçapava Colorida é uma atividade de contrapartida ao subsídio recebido pela Associação Artística e Cultural Lua Bailarina no edital número 10 do ano de 2020, publicado pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Caçapava, em cumprimento à Lei Aldir Blanc. Curta, comente e compartilhe e assista aos outros vídeos do projeto. Esse conteúdo foi editado por brucewilliam.com.br. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.